Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos estudar a ligação em complexos de metais do bloco D, sobre a teoria do campo cristalino, aplicada a compostos de coordenação, mais precisamente complexos octaédricos. Então vamos lá. Bom, nessa teoria supõe-se que a interação entre o íon central e os ligantes de um complexo são puramente eletrostáticos. Os ligantes na teoria do campo cristalino são considerados como cargas ou dipolos pontuais. Alguns pontos importantes a serem ressaltados nessa teoria. Bom, como eu falei, as interações são puramente eletrostáticas, não toma em consideração qualquer caráter covalente e o modelo foi inicialmente proposto por físicos do início do século XX. Aqui está exemplificado o modelo da teoria do campo cristalino, onde os ligantes criam um campo elétrico em torno do metal, resultantes da interação entre dipolos e ou íons de cargas opostas. A teoria supõe que a atração entre o íon metálico e seus ligantes é eletrostática. Assim, os ligantes são considerados cargas negativas ou dipolos pontuais que repelem os elétrons dos orbitais D do íon metálico. A natureza dessa interação é 100% iônica. E como dito anteriormente, a teoria do campo cristalino considera que a interação entre os ligantes e o íon metálico em complexos é de natureza puramente eletrostática. Primeiramente, consideramos o íon metálico livre. Os 5 orbitais D são considerados degenerados, ou seja, possuem a mesma energia. Agora vamos considerar a aproximação dos ligantes em um campo isotrópico. Nessa situação, os elétrons de valência do metal irão se aproximar dos elétrons do ligante, visto que os ligantes são bases de Lewis. Se o campo eletrostático criado pelos ligantes é esférico, as energias dos elétrons dos orbitais D são aumentadas de maneira uniforme. Quando os orbitais D de um íon metálico são colocados em um campo octaédrico de pares de elétrons dos ligantes, todos os elétrons nesses orbitais são repelidos pelo campo. Os elétrons de diferentes orbitais D do íon metálico interagem com os ligantes em diferentes magnitudes, ou seja, os elétrons dos orbitais dz ao quadrado e dx quadrado menos y quadrado estão concentrados próximos aos ligantes ao longo dos eixos cartesianos, enquanto que os elétrons dos orbitais dxy, dxz e dyz estão concentrados nas regiões situadas entre os ligantes. Como resultado, os elétrons dos orbitais dz ao quadrado e dx quadrado menos y quadrado são repelidos pelas cargas negativas dos ligantes, dando origem ao nível eletrônico Eg, com maior energia em relação à energia dos orbitais D do íon livre, enquanto que os orbitais dxy, dxz e dyz formarão um novo nível eletrônico de menor energia, T2G. Ou seja, disposição espacial sobre os eixos, energia aumentada. Disposição espacial entre os eixos, energia reduzida. Em vez de tomar como referência a energia de um átomo isolado, toma-se como sendo zero de energia a média ponderada desses dois conjuntos de orbitais perturbados, ou seja, o baricentro do sistema. A diferença de energia entre os orbitais Eg e T2G, qualquer que seja seu valor, é definida como 10dq, ou delta octaédrico no caso de um arranjo octaédrico, e denomina-se desdobramento do campo cristalino. Esta abordagem oferece um meio simples de identificar a divisão de orbital D encontrada em composto de coordenação. A estabilização global dos orbitais T2G é igual à desestabilização global do conjunto Eg. Dessa maneira, os dois orbitais no conjunto Eg são aumentados em 0,6 delta octaédrico em relação ao baricentro, enquanto o conjunto T2G são diminuídos em 0,4 delta octaédrico, ou seja, cada elétron que estiver em um orbital T2G corresponde a menos 0,4 do parâmetro delta octaédrico, e qualquer elétron que estiver nos orbitais Eg corresponde a mais 0,6 do parâmetro octaédrico. Os dois conjuntos de orbitais D em um campo octaédrico são identificados como Eg e T2G. Os termos T e G referem-se à degenerescência do nível. Um nível triplamente degenerado é simbolizado por T, enquanto o nível duplamente degenerado é simbolizado por E.
Lembrando que os indicadores U e G são aplicáveis unicamente se o sistema possui um centro de inversão, e dessa maneira são utilizados para o campo octaédrico. A partir da tabela de caracteres, pode-se deduzir que os orbitais dz² e dx² menos y² têm simetria EG, enquanto os orbitais dxy, dyz e dxz possuem simetria T2G. Resumindo, a diferença de energia entre a distribuição real dos elétrons e aquela para a configuração hipotética com todos os elétrons do nível de campo uniforme, o esférico, é chamada de energia de estabilização do campo cristalino, de sigla EECC. Em complexos octaédricos, o preenchimento dos orbitais T2G diminui a energia do complexo, isto é, para cada elétron adicionado a esses orbitais, o complexo é estabilizado por um valor equivalente a menos 0,4 delta octaédrico. O preenchimento dos orbitais EG aumenta a energia do complexo de um valor igual a mais 0,6 delta octaédrico por elétron. Logo, a equação abaixo de energia de estabilização do campo cristalino é dada por menos 0,4 vezes o número de elétrons presentes nos orbitais T2G mais 0,6 vezes o número de elétrons presentes nos orbitais EG vezes o delta octaédrico, mais o número de elétrons vezes P, onde P é a energia necessária para forçar o emparelhamento dos elétrons em um mesmo orbital. Agora vamos considerar o caso mais simples de um complexo, de configuração eletrônica igual a D1. Usaremos como exemplo o cátion hexaquatitânio 3. Então, a gente pode ver que, de configuração D1, ele só vai apresentar um elétron. E esse único elétron está no orbital T2G. E para calcular a energia de estabilização do campo cristalino, a gente vai ter que a energia de estabilização do campo cristalino vai ser igual a menos 0,4 vezes 1, que é o número de elétrons presentes no orbital T2G, vezes o delta octaédrico. E como a gente vai encontrar o delta octaédrico, que é o x da questão? A magnitude da diferença de energia do delta octaédrico entre os níveis T2G e EG pode ser facilmente medida registrando o espectro UV-Vis do complexo. A energia necessária para promover um elétron do estado fundamental T2G para o estado excitado é definida por 10 dQ. Contudo, os valores de parâmetro de desdobramento do campo cristalino também podem ser obtidos a partir das energias reticulares, sejam experimentais ou calculadas usando a equação de Borloo. O cátion hexaquatitânio 3, onde o centro metálico possui configuração eletrônica D1, absorve luz em 494 nanômetros, devido à transição eletrônica entre os subníveis DD, na qual o elétron é excitado de um orbital T2G para outro orbital EG. Como esta absorção ocorre na faixa espectral da região do visível, o complexo vai apresentar uma coloração violeta. A transição DD corresponde à banda com máximo 494 nanômetros ou em 20.300 centímetros a menos 1. Bom, e voltando ao nosso exemplo, utilizando o cátion hexaquatitânio 3, a gente vai ter, vamos calcular o delta octaédrico, agora que a gente já sabe o valor da banda correspondente, que tem máximo em 494 nanômetros ou em 20.300 centímetros a menos 1. Como 1 kJ por mol corresponde a 83,7 centímetros a menos 1, o valor de delta octaédrico para o complexo é igual a 20.300 dividido por 83,7, que vai dar o equivalente a 243 kJ por mol. Por causa do desdobramento dos orbitais D no campo cristalino, o elétron isolado do complexo de titânio ocupa um nível energético situado a menos 0,4 delta octaédrico, abaixo da energia média dos orbitais D. Como consequência, o complexo será mais estável. Nesse caso, a energia de estabilização do campo cristalino é igual a menos 96 kJ por mol. Mas qual é o significado deste valor? Significa que, com a aproximação dos ligantes, ocorreu o desdobramento dos orbitais D, fazendo com que a energia da nova configuração seja menor em menos 96 kJ por mol.
Bom, então é isso, pessoal. Se puder, curte aqui o nosso vídeo, envie para algum colega, para algum amigo que tem dificuldades nesse conteúdo e fique por dentro das novidades seguindo nosso Instagram, o Gênios UFPB. E até a próxima. Muito obrigada!